O meu pai gostava muito de corrida de automóvel e, embora não frequentasse muito, ele falava muito sobre o assunto. E quando eu fiquei já meio independente assim, eu comecei a frequentar. E isso cada vez foi aumentando mais. Eu tinha algumas curiosidades, eu lia muito, principalmente as revistas internacionais. Tinha facilidade de ler inglês, francês, italiano, nenhuma delas muito bem, nem português também, mas todas elas dava para entender e eu acabei formando, eu tinha uma memória muito boa, acabei formando uma série de conhecimentos e de dados sobre corrida de automóvel daquela época, que muito pouca gente naquela época realmente aqui no Brasil tinha. Então comecei a me aproximar das pessoas exatamente pelo interesse que essas pessoas tinham em saber um pouco dessas histórias. A gente começou a fazer comparações sucessivas, sabe? Se esse anda mais que aquele, esse daqui que já andou com aquele de lá, vai andar mais do que aquele de lá, sabe? Então esse foi um processo que a gente trabalhou muito no sentido de ver que era possível o confronto da turma daqui com os caras de lá. Veio a história de eu tomar conta de Interlagos, sabe? Continuei a tendo contato com eles, mas meio que do outro lado da cerca, né? Eu era, na realidade, a pessoa que tinha a vivência de autódromos lá de fora, tentando transportar esse conhecimento para coisa daqui. Para ter corrida com controle de público, precisava ter a cavalaria da Polícia Militar, senão não tinha jeito, sabe? Porque o público, na realidade o público naquela época era maior do que agora. Primeiro GP, tiveram algumas corridas antes dos GPs, que não era de Fórmula 1, teve um torneio de Fórmula Ford, foi um aprendizado que veio vindo. Depois teve um torneio de Fórmula 3, teve Fórmula 2, e depois, quando o Emerson ganhou o Campeonato do Mundo, é que teve praticamente a primeira corrida oficial aqui no Brasil. Mas aí tinha um detalhe, a Globo já estava envolvida nisso. E então a estrutura da Globo é grande, eles são profissionais, então já começou uma fase de profissionalização muito intensa e muito bem determinada. Então é muito menor a participação da gente hoje do que foi aquela época. E as coisas evoluíram muito. Eu diria que dos anos de 2000 para frente, a estrutura aumentou, inchou, mas ficou muito bem feita. O Rio foi um pleito que os cariocas tiveram e o Rio tem muito charme. Então os pilotos, as equipes tinham uma fascinação em frequentar o Rio de Janeiro. As mulheres bonitas, as praias, a natureza muito bonita. Então isso aí fez isso e eles fizeram um autódromo muito bom. Isso também é verdade. O autódromo do Rio de Janeiro tinha um traçado muito, muito bom. E isso acabou levando isso para lá. Eu fui para a Europa, a gente conversou, tive com o Bernie lá e falou assim, ó, tudo bem, a gente vai para São Paulo, eu tô precisando mudar mesmo, o Rio está me dando muito trabalho, mas só que nós vamos ter que mudar a pista. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer um desenho novo e ele falou assim, isso era tipo maio, foi em Mônaco, encontrei com ele em Mônaco. Ele falou assim, daqui a uns 2 meses eu vou no Brasil, a gente senta e vê tudo que tem que ser feito. Tá bom, tudo bem. Mas eu topo, pode programar, pode avisar a prefeita que a ideia é bem vista. A minha proposta era usar a 1, a 2, fazer um base stop na 3, pegar a reta da 4 para a ferradura, no meio da reta fazer um S de alta e pegar o laranja como está hoje. O laranja, a modificação já... Essa é a única modificação que... Todas as outras modificações que eu fiz foram aceitas, mas o Bernie não queria a 1 e a 2, porque aí ele mantinha a pista externa e ele tinha um receio da Indy. Então ele falou, não, desse jeito não. Aí que se inventou
o S do Senna foi um parto, para falar a verdade, para descobrir um jeito certo de fazer aquilo ali. O Ayrton e eu viemos aí algumas vezes para estaquear os lugares. Teve uma movimentação, criou-se por causa disso uma movimentação de terra cavalar que teve um custo muito mais alto do que a gente estava esperando, mas enfim, era o jeito que precisava ser feito, aí não tinha outro jeito mais. Demanda menos dos pilotos do que era antes. Mas em compensação, a evolução do automobilismo começou a correr para as pistas que o Tilke fez, que são pistas completamente sem graça. Estão tudo no plano. Então, Interlagos hoje sobrou, junto com o Spa e com o Suzuka, as 3 pistas interessantes do mundo, do ponto de vista de piloto. Os últimos prefeitos que têm passado por aqui têm dado uma atenção que Interlagos precisa ter. Primeiro, se eles não derem atenção, tentar realizar as melhorias que são necessárias para a continuação da Fórmula 1, acontece 2 coisas. Se nós perdermos a Fórmula 1, a gente perde Interlagos também. Interlagos não sobrevive sem a Fórmula 1. Então, a importância deles olharem Interlagos com carinho é muito importante, não só para a manutenção de um Grande Prêmio Brasil, porque também no Brasil não tem outro lugar que se possa correr, pelo menos nesses próximos 2, 3 anos, e até a manutenção de Interlagos. Porque Interlagos hoje é incrustado no centro da maior cidade da América Latina, no meio da cidade, um negócio que está aqui, e para isso continuar existindo, precisa de uma atenção especial desse pessoal, senão realmente não existe.